Análise da personagem Nami e da sua posição como a personagem feminina mais votada. Avisos. 1. Texto recomendado para pessoas maiores de 16 anos por conta de linguagem imprópria. 2. Eu atualmente não tô conseguindo juntar os mini textos que eu venho fazendo aos poucos e também os meus textos estão ficando ruins e eu não tenho vontade ou inspiração para concluir eles. Por isso desculpa por esse texto ter ficado ruim, mas deve dar para perceber o que eu tava tentando explicar. 3. A base desse texto já tem uns 2 meses, e por isso que em alguns momentos ele não estava tendo com o tema principal, pois eu só decidi esse tema recentemente, mas não queria perder algumas informações e por isso eu mantive quase tudo igual. Eu peço que alguns não pulem o vídeo. Eu vou fazer um vídeo com esse texto agora no começo, pois eu vou deixar claro para algumas pessoas quem é a Nami. Por isso o começo será bem diferente do vídeo anterior, mas não se preocupem, pois eu vou me portar como no vídeo anterior, só nesse começo será diferente. Eu vou deixar uma coisa clara nesse vídeo. Primeiro eu vou baixar o tom com algumas pessoas que eu poderia classificar elas de idiotas. Por isso quem não for assim não se importe com o que eu vou dizer em relação a essas pessoas. Recentemente saiu os resultados do ranking de popularidade a nível mundial de One Piece, e o resultado foi o Luffy em primeiro lugar, o Zoro em segundo e a Nami em terceiro lugar no ranking de mais populares de One Piece. Essa posição da Nami teve uma boa aceitação do público, que é neutro e também maioria na fandom, mas como nem tudo é perfeito tem alguns retardados que estão dizendo que ela só tá em terceiro lugar no ranking, porque ela só serve para Hentai e que ela é uma personagem com foco totalmente para o fanservice. Eu vou descer o tom com essas pessoas antes de entrar no assunto principal, que é Luffy e Nami ficarem juntos. Não vou falar muito disso aqui nesse texto. A Nami é a personagem feminina com maior destaque em todo One Piece. Recentemente eu vi um ranking de participação em capítulos de One Piece e a Nami é a segunda personagem que mais aparece no anime e mangá. Ela só fica atrás do Luffy em quantas vezes que apareceu na história, mas o Luffy teve o arco de Amazon Lily, de Impel Down e de Marineford onde só aparecia ele dos chapéus de palha, então era impossível alguém ter mais espaço de tela do que ele. Ela sempre está nas capas ao lado do Luffy. Nessa capa aqui podemos ver o trio original, que é o Luffy, o Zoro e a Nami como personagens principais no mangá. Não está aí o Sanji ou o Usopp, sim a Nami. Isso se repete várias vezes, só que em sua maioria é sempre a Nami, o Luffy e o Chopper. Eu imagino que esses que estão reclamando sejam os Sanjitards, que não aceitam ele não estar em terceiro lugar no ranking. Mas vamos voltar um pouco no tempo e ver o que o Sanji estava fazendo. Vejamos, ele estava deixando a Nami e a Robin só contra a Big Mom porque ele estava correndo atrás de prostitutas. Como vários de vocês podem dizer, o Sanji é um tremendo cavaleiro, e essa cena podemos ver claramente. Se você acredita que ele é um cavaleiro, já está errado aí. O Sanji é sim um pouco cavaleiro, mas em sua maioria ele não passa de um tarado sem educação que fica assediando as mulheres e invadindo os banheiros para ver elas, e também é machista que só vê as mulheres como objeto. Ele não é essas coisas todas que muitos aqui acreditam. Não me entendam errado, eu não odeio o Sanji e também não sou Zorotard. Eu só estou dizendo algo que qualquer pessoa pode notar. Mas como eu sei que vocês possuem uma mentalidade de criança e só se importam com as batalhas, eu vou falar delas agora. Nessa imagem, eu acho que não vou adicionar essas imagens não. Podemos ver que Sanji está totalmente focado em seu papel de princesa da Disney, esperando seu príncipe encantado vir o salvar. Enquanto isso acontece, o Luffy, Zoro, Lava, Kid e Killer estão lutando contra o Kaido e a Big Mom.
Em outro lugar podemos ver a Nami roubando os Zeus da Big Mom e um pouco depois vemos a Nami e o Usopp contra a Uchi e o Pejone. Eles perderam essa batalha, e a Uchi pede para a Nami não acreditar no sonho do Luffy, e a Nami diz com medo e com o Usopp pedindo para ela mentir para se salvar, mas ela não nega e diz que o Luffy será o homem que se tornará o rei dos piratas. Ela sabia que iria morrer ali, mas mesmo assim ela não negou o sonho do Luffy que eles iriam fazer se tornar real. Com isso que eu disse, vocês acham que o Sanji, como estava nessa época, muitos não passaram a parar de seguir ele e foram para outras pessoas? Isso é por conta da Nami ter conseguido mais votos do que o Sanji na pesquisa. É claro que sim, e eu não vou nem me aprofundar nos arcos anteriores, só tenham uma coisa em mente: o trio monstro nunca existiu, ele só foi criado pelos fãs, e o trio original, Luffy, Zoro e Nami, sim, esse trio é constantemente apresentado nas capas dos mangás de One Piece. Para finalizar, se vocês quiserem fazer um trio monstro, o correto seria o Luffy no topo como uma hierarquia superior, e abaixo dele o trio monstro que seria Jinbei, Zoro e Sanji. Isso seria o correto. É só olhar para os outros bandos piratas, como exemplo a Big Mom e o Kaido. Vejam como são os seus 3 comandantes e calamidades, e isso não é diferente com o bando do Luffy. Se quiser saber sobre o desenvolvimento da Nami, eu recomendo o vídeo do canal Chapéus de Palha. Ele mostra muito bem o desenvolvimento da Nami, e se mesmo assim vocês acharem ela medíocre, de mediano, eu só digo uma coisa: vocês não passam de crianças idiotas, que não entendem nada de One Piece. Não me levem a mal, mas esse canal aqui é somente para eu poder expressar a minha opinião sobre determinado assunto. Eu não ligo para quantos inscritos eu tenho ou quantos dislikes eu ganhei por conta de fanboyzinho que não entende nada de One Piece. Cada personagem tem o seu desenvolvimento, mas não dá pra sair dizendo esse tipo de besteira só porque o Sanji estava em quarto, ou a Robin ou a Hancock que estão abaixo da Nami. Aí você pode dizer: não, mas a Robin tá lutando contra um Tobiropo, e eu vou lhe responder que a Nami também tá lutando contra um Tobiropo. Aí você diria que a Robin é importante para a jornada do Luffy, pois só ela pode ler os Poneglyphs, e eu lhe responderia que sem a Nami o Luffy nem sairia do East Blue, pois se lembrem que o barco de Luffy afundou na primeira viagem dele, e o Zoro saiu para o mar e se perdeu, por isso ele virou um caçador de recompensas. Aí você diria: ah, mas a Hancock que é mais forte que a Nami. Aí eu me pergunto por que a Big Mom não tá na posição da Hancock. E eu lhe responderia antes de você dizer: ah, mas a Hancock que é linda, por isso ela tem que ficar acima de todas as mulheres, e com isso nós entendemos que só o que importa para vocês é isso. Eu vou abordar o tema da Hancock mais à frente no vídeo. E por último, vocês diriam que a Robin perdeu toda a sua família e sua ilha, e eu lhe responderia que a Nami trabalhou como pirata para poder comprar a vila dela. Não se esqueça que a Nami é adotada e todas as pessoas da família dela que conhecemos são de consideração, pois ela nunca teve uma família de sangue apresentada. Ah, mas a Hancock sofreu bastante. Eu me pergunto quem do bando do Luffy não era triste por algo. A mãe da Nami morreu na frente dela e ela teve que trabalhar para o assassino dela. O Jinbei teve que carregar o peso de todo o preconceito contra os tritões, e por isso ele teve que ser um Shichibukai por contra vontade, e sim para garantir a segurança do seu povo. E posteriormente teve que se filiar a Big Mom também, por isso ele só está fazendo a vontade dele agora que entrou na tripulação do Luffy. Temos vários outros exemplos, mas eu imagino que até pessoas como você entendeu isso, lembrando que esse tratamento é para os membros tóxicos de One Piece. Você pode achar que a Nami é só para fanservice, então a Robin e a Hancock também são. A Nami não perde em nada para elas duas, e por sua vez a Hancock detesta crianças e animais, o que é totalmente diferente da Nami.
Eu já disse isso no primeiro vídeo, mas a Nami esteve presente nas alianças do Luffy com Lavo, nas alianças do Luffy com Capone Bege e com os samurais do país de Wano. Não eram Zoro ou Sanji que estavam como o braço direito do Luffy, sim a Nami. Essa informação está desatualizada, pois no capítulo 1031 foi oficialmente declarado que o Zoro é o vice-capitão. Se lembrem que na aliança do Kid com os outros supernovas, quem estava com o Kid era o Killer. E olha a hierarquia do Bege, também verá essa semelhança. Eu não tô dizendo que a Nami é a vice-capitã do bando do Luffy, pois essa posição ninguém ocupa, mas a pessoa mais próxima dela é a Nami. Pois é ela que tem mais controle sobre o bando depois do Luffy, mas o Oda quis colocar o vice-capitão somente baseado em força e por isso não é a Nami. Para finalizar, nos grupos e páginas, Facebook, Instagram e Twitter, de Luffy, Nami nacional e internacional teve uma grande campanha para colocar a Nami como a personagem feminina principal de One Piece ao lado do Luffy como o principal personagem masculino. Essa campanha teve até uma boa participação nos grupos normais de One Piece internacionais. Aí eu pergunto a vocês, se isso não é desenvolvimento digno dessa posição, então o que é? Isso foi só um pequeno resumo, eu espero que tenha entendido e deixe de ser tóxico na fandom. Você o idiota que diz que a Nami faria qualquer coisa por dinheiro, eu vou lhe passar na cara alguns momentos que mostra totalmente o contrário disso que você disse. Podemos ver a cara da Nami quando ele disse que ela esqueceria a própria mãe por dinheiro. Em outra tradução seria como venderia a própria mãe por dinheiro. Com essa fala a Nami se enche de raiva e isso é muito visível na imagem. Ela nunca faria isso. Vocês falam mal do Arlong, mas no fim vocês são idênticos a ele. Não entendem nada da personagem. Teve mais de dois momentos em que ela mostrou que o dinheiro não é tudo, e esses momentos foram com Sarkis, onde na primeira vez ele dá uma esmola para os chapéus de palha e isso enfureceu a Nami. Se ela fosse como vocês dizem, ela teria pegado esse dinheiro. Outro momento é com ele outra vez. Ele diz que vai comprar ela. É só ela dizer o preço dela. Nesse momento ela se enfurece e recusa a proposta. Vocês dizem que ela faria tudo por dinheiro, então por que ela recusou isso? Responda, seu imbecil. Também teve a vez que ela ia comprar a amiga sereia dela que estava sendo leiloada no leilão de escravos. Alguém que faz tudo por dinheiro faria isso. Outra vez foi na luta contra o Enel que ela diz que o Luffy não precisa voltar lá para enfrentar o Enel, pois ela já escapou, e continua mais ou menos assim. A sua vida vale mais do que o tesouro, ou o dinheiro, não me lembro qual dos dois foi. Isso é algo que uma pessoa que faz tudo por dinheiro faria. Vocês que falam isso sobre ela não passam de lixo que não compreende nenhum personagem e só liga para lutas. São pessoas com uma mente rasa e podre que só enxergam o que querem. Pessoas que não sabem apreciar uma obra como One Piece, que não é focada somente em lutas. Para finalizar, eu peço desculpas para os membros que entendem a personagem e tiveram que ouvir isso. Eu não me importo com quantos deslikes eu tiver, pois eu tô fazendo isso para mostrar quem é a personagem de verdade, e esse tipo de gente só vai entender se eu chegar a elas. Essa é uma fala do Fred do canal Anime VTV no TikTok, Fred CQN. No momento em que o Luffy coloca o chapéu na cabeça da Nami, ele está dizendo para ela que o sonho dela é mais importante que o dele. É óbvio que o Luffy acredita que o sonho dele é mega importante. Mas naquele momento ele diz que para salvar uma amiga ele desistiria do próprio sonho se isso fosse necessário. Por isso essa cena é tão maravilhosa. Por isso essa cena é o ponto de virada de One Piece. É quando nós espectadores finalmente entendemos o que o Luffy quer em seu navio. A partir do momento em que a Nami entende o significado do chapéu na cabeça dela, ela chora e aceita a ajuda do Luffy, porque ela sabe o quão aquele chapéu, o quanto aquela história, o quanto o sonho do Luffy é mega importante para ele. A partir do momento em que ele coloca o sonho dela acima do sonho dele, mesmo que momentaneamente, ela entende o quão ela é importante para ele.
Basicamente ele tá dizendo: eu não quero seguir se não for com você. Incrível. A partir daqui acaba a fala dele. Esse momento é incrível. E se pegarmos só um mangá onde somente a Nami sabia a importância do chapéu para o Luffy, nós percebemos que esse arco era somente para construir uma relação muito profunda dela com o Luffy. O Luffy entregou seu maior tesouro para uma ladra e não se importou, enquanto os outros membros do bando estavam lutando por conta da história que a Nojiko contou para eles. Mas o Luffy não quis ouvir. E logo adiante vemos a Nami dizer mais ou menos assim: o que foi? Você não sabe de nada que tenha acontecido aqui. E o Luffy só confirma dizendo que não sabe. Depois ela diz que não é da conta dele e manda ele ir embora. E o Luffy não obedece. E então a Nami pede a ajuda dele e o Luffy a ajuda sem ligar para o passado ou qualquer coisa. A partir daí começa a fala do frete. Depois disso, no quarto da Nami em Arlong Park, Luffy percebe o sofrimento que a Nami tem passado. Ele começa a destruir o quarto após ver a caneta dela cheia de sangue e o Arlong a chamar de companheira. Nesse momento somente a Nami sabia o peso desse momento. Somente ela sabia que o Luffy estava destruindo os mapas e o quarto que ela não queria estar ou fazer. E nesse momento ela chora e agradece ao Luffy. Esse momento é especial, pois foi somente deles dois. E a frase seguinte que eu vou citar é a que eu mais gosto desse arco inteiro, que é: fala do Luffy, é tudo por culpa desse lugar. Eu destruirei esse e qualquer outro lugar onde ela não queira estar. Eu não sei vocês, mas essa é uma das melhores frases do Luffy para uma pessoa. Esse momento foi perfeito. Essas são as coisas que os artes sempre dizem da Nami. Ela faz tudo por dinheiro, até se prostituir. Ela só serve pra fanservice. Ela é a pior personagem feminina de One Piece, por isso ela devia ter morrido em Arlong Park. A Nami é inútil, covarde, uma das menos inteligentes do bando e da série no geral. A Nami não presta, ela só fica batendo no Luffy, entre outros exemplos. Esse tipo de fala não é exagero meu. Sempre que você olha uma publicação dela no Facebook ou no Instagram, tem sempre esse tipo de comentário e alguns até pior. Mas já deu pra entender. Esse fanservice é culpa do Oda e da Toei, que mesmo com o desenvolvimento eles só veem o fanservice pesado, que atingir praticamente todas as mulheres de One Piece. As que são desenhadas normal, não como a Big Mom, pois só tem as dois tipos de mulheres em One Piece. Sobre a inteligência. No SBS do volume 8 de One Piece, Oda disse que a Nami era a terceira personagem mais inteligente do East Blue, só atrás do Capitão Kuro e do Ben Beckman. Você se acha inteligente, mas nem sabia disso. Esse é um dos SBS mais utilizados na fandom para dizer o quanto o vice-capitão do Shanks é inteligente. Só que eu sei que isso não é culpa de vocês. É só que nenhum youtuber falou isso pra vocês antes. Eu sei o quanto é difícil procurar um SBS e compreender ele. O Oda deveria criar um manual para ajudar quem não tem opinião própria. Por não ler o seu mangá, e só repetir o que os outros dizem. Qualquer um ser vivente que tenha lido o mangá já sabia que a Nami era a terceira mais inteligente, como sabem do primeiro e não sabem do resto. É claro que é por conta dos vídeos que dizem que o Ben Beckman é o comandante mais forte. Nesses vídeos não mostram feitos, pois a única coisa que ele fez em mais de 1000 capítulos foi dar uma coronhada num figurante. Inteligente ele é, mas o Chihiro, o pai do Sanji, também eram inteligentes, mas isso não mudou o que aconteceu com eles. Era isso. Se a Nami é burra, então vá brigar com o Oda, pois ele mesmo disse que ela era inteligente. A Nami foi quem enfrentou a Aqua Laguna para salvar o Luffy, e ela quem voltou para o Luffy mesmo após ver um exército gigante da Big Mom. Essa personagem é muito mais do que uma simples covarde como todos dizem. A Nami repartiu o seu tesouro com a Lola. Ela estava disposta a dar todo o dinheiro que ela tinha para comprar a Kaimi de volta, e muitos outros exemplos.
Ela se recusou a seguir o Enel mesmo ele oferecendo muito dinheiro. Ela segurou o chapéu do Luffy e enfrentou os soberanos de Skypiea, pois ela nunca ficaria feliz sem ter com quem repartir ou desfrutar dos tesouros. A Nami sabe do valor que tem o dinheiro, pois foi por conta dela ser pobre que a mãe dela morreu, mas ela mantém os seus princípios e valores. Ela nunca se venderia como vocês dizem, pois ela tem um grande respeito pelo seu corpo, e entre ler o bar que ela diz que cuida do corpo e o seu não é para saciar ou agradar um pervertido, ela tem um forte pensamento que é muito diferente do que vocês afirmam. Ela não deixa pervertidos tocarem ela, não venha usar fillers da Toei como exemplo, e sempre bate em quem olha para ela com um jeito pervertido. Para quem vende o corpo essa seria a reação certa? É claro que não, pois ela deveria estar se comportando da forma contrária. Eu sei que vocês não sabem diferenciar uma mulher normal que só veste roupas curtas, por conta do Oda, de uma oferecida e que faz tudo por dinheiro. Isso é típico de estupradores, que dizem que tal pessoa tava com a roupa curta porque tava pedindo pra ele fazer aquilo. Pessoas assim me dá nojo. A roupa que a Nami usa é a escolha do autor. Se os biquínis ou as roupas estranhas da Nami dizem isso é para criticar o autor e não a personagem, pois em nenhum momento ela é uma oferecida como vocês dizem. Tem outros que dizem que ela se vende a pro Arlong como prostituta em troca da vila. Eu não sei de onde esses idiotas retardados conseguiram ver isso. Para imaginar isso deve ter no mínimo o pensamento de uma pessoa lixo, como a do protagonista de Mushoku Tensei, o Deus eu acho. Assistir um episódio daquilo é uma tortura. Vamos lá, o Arlong odeia humanos e só vê a Nami como um animal de estimação. Ele próprio disse que ela é como um gato para ele. Não sei que pensamento lixo vocês têm da Nami, mas isso nunca aconteceu ou aconteceria. Isso é somente frutos da sua imaginação doentia. Eu tô tendo nojo de falar sobre isso aqui, mas como ninguém fala isso eu tenho que falar para ver se vocês param de dizer essas barbaridades. Se vocês quiserem falar que alguém se prostituiu, ou foi escrava sexual de alguém, eu recomendo relerem o arco de Amazon Lily outra vez, e se apegar nos detalhes. Imagine o porquê da Hancock que não gostar de homens, imagine um motivo dela ter sido raptada, imagine o que vocês viram na apresentação do San Carlos, lixo, quando ele viu uma mulher bonita e com o marido ao lado, ele mesmo assim levou ela como escrava. Vocês acham mesmo que a mulher mais bonita do mundo, que comeu a fruta do amor, dada pelos Tenryubitos, dito por ela própria que era por diversão, estava trabalhando apenas como uma zeladora da casa de algum dragão celestial? Isso aqui é muito perceptível. É claro que como a maioria das pessoas só querem ver o mal pra Nami e o bem pra Hancock que não vai notar isso. Mas com isso eu posso, digamos assim, comprovar que a Hancock era uma escrava sexual dos dragões celestiais, o trauma delas que atinge somente os homens, e ela só respeita 3 ou 4 homens. Rayleigh por ter cuidado dela quando conseguiu fugir, Fischer por ter libertado ela, o Luffy por não a menosprezar por ter sido uma escrava, e eu diria que o Jinbei por conta do que ele fez pelo Luffy. O Oda trata relacionamentos sensíveis como o dela, ou da Viola com o do Flamingo, com muito cuidado. Ele não abre o jogo abertamente, mas sempre deixa brechas para você ler o contexto. Mas no caso da Nami, não tem esse tipo de brechas. O Arlong também não, então não venha depois dizer que são casos iguais, pois não são. Agora eu vou usar um SBS em que o Oda fala de casos sensíveis, casos que só adultos notaram. Esse SBS é sobre a relação da Violette e o do Flamingo. SBS 83 de One Piece. Leitor, eu amo o arco de Dressrosa e eu leio várias vezes, mas eu ainda não entendo uma coisa. Agora eu vou te perguntar isso nesse SBS. No capítulo 788, chamado Minha Luta, Viola e do Flamingo chamam um ao outro de Luffy e Violette. Por que isso acontece? Naquela época, quais eram os pensamentos deles? O que? Oda, sim. Você quer saber os detalhes disso, não é? Isso tem um significado profundo, mas eu não posso te dizer.
Eu contei para o meu assistente o que isso significa, mas é uma história muito adulta, por isso não posso contar em um mangá voltado para um público mais jovem. Adultos, vocês podem usar suas imaginações férteis. Essa é Dressrosa, o país da paixão. Na opinião de vocês, se eu tivesse o plano de tomar o trono de algum rei, como você acha que eu conseguiria o apoio da população de um país acostumado com seu rei atual? Primeiro eu faria a esse rei perder a sua credibilidade. O do Flamengo conseguiu fazer isso, ele fez o rei rico ser considerado como rei louco e logo após isso ele chegou como um salvador que controlaria esse rei louco. Para o do Flamengo poder ser considerado o novo rei, o que seria melhor do que ele se casando, não foi especificado isso no anime/mangá, com a princesa e filha do antigo rei louco. Ao menos isso para o público geral do país. Ele destronou o antigo rei e o manteve vivo. O país inteiro pensou que ele tinha morrido, em troca da cooperação da Viola, que além de ser a mais próxima na linhagem de sucessão após a morte do rei, ela também tinha uma Akuma no Mi muito importante para o do Flamengo. Por isso que em troca das vidas do seu pai e da sua sobrinha, ela se entregou ao do Flamengo. Não tem nada a ver com a síndrome de Estocolmo, quando alguém se apaixona pelo seu agressor, como muitos dizem. Ela fez isso em troca das vidas dos seus entes queridos. Esse tipo de coisa é bem comum em séries, filmes, mangás e na vida real. Não tô dizendo que o Oda confirmou que era isso, mas na minha opinião é o que mais faz sentido. Vocês viram como o Oda respondeu esse SBS. Ele disse que a relação deles tem um significado muito profundo, mas que ele não pode abordar no mangá, por conta dele ser impróprio para menores, como é no caso do público de One Piece. O caso da Hancock é como eu disse, só que o Oda nunca vai falar isso abertamente, pois é um assunto muito sensível, mas vocês viram as dicas que ele deixou. Não tem outra explicação além dela ter sido uma escrava sexual dos dragões celestiais. Esse conteúdo é bem sensível e desconfortável de se falar, mas eu vou falar tudo o que eu vejo que seja necessário aqui. Essa página é para dar opinião com embasamento na história, mesmo eu não gostando de falar eu vou falar. Se esses textos mudarem o pensamento de uma pessoa, já é o suficiente para mim. Agora eu pergunto, isso que eu disse faz sentido? Eu não tenho nada contra a Hancock, mas quase sempre que alguém xinga a Nami é porque a Hancock é a sua personagem feminina favorita. Eu entendo muito bem a construção da Hancock e tudo mais, sei seus pontos fortes e fracos, mas não tem pra que rebaixar a Nami a esse ponto pra sua personagem se sobressair. A única coisa que o Arlong queria da Nami era os mapas. A venda da vila foi só um jeito dele conseguir a cooperação dela mais fácil. Muitos tratam a Nami como uma prostituta que faz tudo por dinheiro, enquanto dizem que a Hancock é uma santa perfeita e que o Luffy nem é merecedor de ficar com ela de tão perfeita que ela é. Mas como vocês viram nesse texto, essas falas não estão certas. A Nami preserva e cuida do seu corpo diariamente, mas não é para mostrar a um pervertido. Ela tem raiva desse tipo de pessoas. Ela disse em Thriller Bark que cuida do corpo e o seu corpo não é para agradar, saciar um pervertido. Vocês acham mesmo que alguém com esse tipo de pensamento vai usar o seu corpo para se prostituir? Eu não sei o que vocês andam lendo ou assistindo, mas a Nami de One Piece não é essa pessoa que vocês desprezam só para elevar o ego da Hancock ou da Robin. Sobre a Robin eu não tenho nada a dizer, pois ela é uma excelente personagem assim como a Nami, mas querer dizer que a Hancock é uma personagem melhor e mais desenvolvida que a Nami é pedir demais. A Hancock só tem esse apoio todo por ser o cãozinho de estimação do Luffy. Se ela não corresse atrás dele, ela seria mais uma personagem que era importante em tal momento da história e depois todos iriam esquecer. Tipo a Ina da Marinha, ela só teve algum destaque em certos momentos da história e nesses momentos todos diziam que ela era uma das marinheiras mais bonitas e tal, mas passou o momento ninguém nem reconhece mais ela. Se a Hancock não fosse a gada do Luffy, aconteceria o mesmo com ela.
Essa foi a história da única ladra que é a encarregada de cuidar do maior tesouro do futuro. Rei dos piratas Monkey D. Luffy. O tesouro é o chapéu, e única que merece ficar com ele, Luffy. Bom, era isso. O que você achou desse vídeo?